Capítulo 6. Suas tentações. Desde que Michael e eu nos casamos, tenho orado a Deus para afastar a tentação das nossas vidas. Não sei se foi resultado das orações ou o fato de que ambos nos guardamos dessas coisas, mas nunca demos um ao outro um único motivo de preocupação. Estou certa de que isso é devido mais à mão de Deus do que à força da restrição humana, mas ambas são importantes. Conheço vários casais que experimentaram o adultério em seu casamento, mas em vista de haver em cada caso uma esposa disposta a orar e um marido pronto a permitir que a mão de Deus o transformasse e restaurasse, os casamentos continuam intactos e bem-sucedidos ainda hoje. Só a oração, um coração submisso e o poder transformador do Espírito Santo podem operar esse tipo de milagre. Tenho uma amiga cujo marido manteve vários casos antes de eles finalmente se divorciarem. Cada caso ocorreu com uma das melhores amigas dela. Questionei o que ela considera como amigas, mas nunca duvidei da sua piedade ou compromisso de orar. Ela orava. Mas um coração que se recusa a ouvir as sugestões do Espírito Santo não vai mudar, por mais que você ore. A tentação está hoje em toda parte e seremos insensatas se pensarmos que nossos maridos não podem ser seduzidos por ela de uma ou outra forma. A Bíblia diz: os olhos do homem nunca se satisfazem. Provérbios 27:20. Se isso for verdade, a tentação é sempre uma possibilidade e devemos ficar atentas. Certas pessoas são tentadas pelo álcool e drogas, outras cobiçam o dinheiro e o poder. Outros ainda consideram o vício de comer, a pornografia ou a imoralidade sexual como tentações irresistíveis. O inimigo de nossas almas sabe onde a nossa carne é mais fraca e irá colocar tentações em nosso caminho nos pontos em que somos mais vulneráveis. A questão não é se haverá tentações, mas como iremos tratá-las quando elas surgirem. Recomendo orar em meio a elas. Embora a oração talvez não possa impedir um homem de fazer algo que ele esteja decidido a fazer, ela pode diminuir as vozes da tentação e fortalecer a sua decisão. Pode preparar o caminho para que ele faça as escolhas certas. A Bíblia diz que Deus não nos tenta. São os nossos desejos que nos atraem para aquilo que nos seduz. São os nossos desejos que nos levam a pecar e a introduzir a morte em nossas vidas. Mas bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1:12. Deus quer que passemos pela tentação porque Ele deseja nos abençoar. Mas Ele precisa ver se pode confiar na nossa escolha, se enveredamos por seu caminho ou optamos por nossos desejos carnais. Deus sempre nos dará um meio de fuga se quisermos tanto isso a ponto de pedir que nos ajude. A melhor hora para começar a orar sobre isso é antes que algo aconteça. Jesus instruiu os discípulos: orai para que não entreis em tentação. Lucas 22:40. Ele mandou que ficássemos alerta, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Marcos 14:38. Se o seu marido tem problemas em certa área, ore para que ele deseje ter parceiros de orações piedosos, com quem possa compartilhar livremente, prestar contas e receber oração. A confissão franca diante de Deus e de outros crentes faz mais para diminuir o poder do tentador do que qualquer outra coisa. Infelizmente, muitos homens são reservados em revelar o que os tenta mais e fecham então a porta exatamente ao que poderia protegê-los. Se depois de toda a sua oração seu marido ainda cair nas mãos da tentação, não culpe a si mesma. A decisão final é dele. Ele escolheu andar na carne e não no espírito. Andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas 5:16 e 17. Não deixe de orar por ele.
Por mais que as coisas pareçam desesperadoras quando você o vê ceder repetidamente à tentação, saiba que Deus proveu um meio de fuga e você pode ser um instrumento que Ele vai usar para ajudar seu marido a encontrar esse instrumento. Se não houver problema de tentação no seu casamento, seja agradecida e ore para que continue assim. Oração. Senhor, peço-lhe que dê forças a meu marido para resistir às tentações que se interpuserem em seu caminho. Tire isso de sua mente antes que possa atingir seu coração ou transformar-se numa experiência pessoal. Não o deixe cair em tentação, mas livre-o do mal, como o adultério, a pornografia, as drogas, o álcool, a gula, o jogo e a perversão. Afaste a tentação, especialmente na área de especifique a tentação. Fortaleça-o em sua fraqueza. Ajude-o a manter erguido como uma fortaleza. Que ele possa dizer: não porei coisa alguma injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Salmos 101:3. Ó Deus, o Senhor disse: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Provérbios 25:28. Oro para que diga o nome do seu marido. Não se deixe levar pelo poder do mal, mas submeta-se ao poder de Deus. Mantenha um muro de proteção ao redor dele. Encha-se com seu Santo Espírito e guarde-o de tudo o que não vier do Senhor. Ajude-o a cuidar de si mesmo e ter autocontrole para resistir a qualquer coisa ou pessoa que venha a tornar-se uma tentação. Possa ele detestar o mal, apegando-se ao bem, conforme Romanos 12:9. Oro para que ele abomine situações de tentação. Dê-lhe coragem para rejeitá-las. Ensine-o a caminhar no Espírito, assim como a não cair na tentação da carne. Instrumentos de poder. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago 1:13-15. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, justamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10:13. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Romanos 13:13-14. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. 1 Timóteo 6:9. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gálatas 5:19-21.